Olá, tudo bem? Meu nome é Roseliane, eu sou médica pneumologista. Hoje a gente vai falar sobre asma, também conhecida como bronquite crônica, asma alérgica, tosse alérgica. É uma doença muito comum. Acontece mais entre crianças, mas pode acontecer em qualquer fase da vida. É uma doença que normalmente é devido a um traço genético, é herdada tem várias pessoas na mesma família que têm essa doença. Muitas vezes ela passa desapercebida. A maioria das pessoas tem tosse, chiado e falta de ar. Mas isso acontece em diferentes níveis, né? Então, muitas pessoas têm uma tosse crônica, que piora com o ambiente, que piora com cheiros, que piora com mudança de clima, e acha que é só uma tosse alérgica, mas na realidade a doença que ela tem é a asma. A asma, ela caracteriza por uma inflamação. Eu brinco que é um nariz entupido aqui dentro do peito. Por quê? Toda vez que a pessoa se expõe a ambiente com poeira, com mofo, pelos de animais, acontece um inchaço, né? Essa via aérea ela sempre é meio inchada, e aí quando ela tem uma exposição, ela acaba tendo o que a gente chama de broncoespasmo, que é o fechamento da via aérea, e ela se fecha por uma contração dos músculos, que existem músculos na via aérea, né? A gente sabe que toda essa parte que conduz o ar até os pulmões para acontecer a troca gasosa se chama via aérea, e ela tem uma camada muscular. Então, essa camada muscular, ela responde muito a essas mudanças de clima, essas mudanças de exposição e até o estado emocional. Aí essas pessoas, elas apresentam nesse momento que elas se expõem uma crise de tosse ou falta de ar, chiado no peito, que varia em intensidade. Às vezes é bem leve, moderado ou pode ser até grave, ameaçando a vida em alguns casos. Se você tem algum desses sintomas, independente da sua idade, se você não fuma principalmente, você pode ter asma. Aí você tem que procurar o seu médico pneumologista para fazer o diagnóstico. Tem tratamento essa doença? Tem tratamento. Depende muito do seu cuidado. Como é uma doença que não tem cura, porque assim, a gente convive muito com pacientes que têm asma e, mas eu fiz quando eu era criança, tem várias simpatias, né? E a pessoa melhora e acha que tá curada. Mas na realidade é porque a asma tem essa característica, a gente chama essa característica de bimodal. Ela aparece mais na infância, aí ela dá um tempinho ou muda durante a juventude e volta a aparecer na velhice. Então, às vezes a pessoa acha que curou. Chega para mim no consultório, já mais velha, fala: nossa, eu tô tão cansada, eu vou fazer uma atividade física, eu não rendo o suficiente, eu não tenho uma boa performance nos esportes de competição. E aí você vai resgatar aquela história, aquela pessoa tem uma asma desde a infância e essa asma, ela deu um tempinho, ela deu uma melhora e agora ela volta com outra característica. Então, isso é asma. Por isso que a gente fala que não tem cura, porque ela pode aparecer em qualquer fase da vida. E você tem que estar atento, porque às vezes os sintomas são muito discretos, né? Aí, quando o médico faz o diagnóstico da asma, através de uma espirometria, de uma história clínica bem feita, ele vai passar para você normalmente um medicamento inalatório. Existe muito mito em torno do medicamento inalatório. Muitas pessoas acham que vicia, que faz mal para o coração, mas isso é bobagem. O remédio inalatório é uma invenção fantástica. Por quê? Porque a gente sabe que a única coisa que faz a mediação, que diminui essa inflamação, é o corticoide. Corticoide, muitos de vocês devem já ter tomado, que é um medicamento anti-inflamatório, é um tipo de antialérgico também. Só que quando a gente toma pela boca, ele tem que passar pelo fígado, fazer o metabolismo e acaba gerando muitos efeitos colaterais. Então, se você pensar que a asma não é uma doença que não tem cura, que você vai ter que usar o medicamento por muito tempo, pode ser que se você for usar por boca, você tenha muitos efeitos colaterais. Então surgiu o medicamento inalatório, que é uma microdose. Então é muito menor do que a dose que a gente toma por boca. Eu brinco com os meus pacientes que é como se fosse uma pomadinha que a gente põe lá dentro. Então essa via aérea, que é onde está a inflamação, é onde precisa do corticoide, ela vai receber o corticoide através do ar
inalado, da medicação que você inalou. Então, isso normalmente não gera efeitos colaterais. E quando eles são muito pequenos e a gente consegue manejar esses efeitos colaterais com uma certa facilidade. Daí, o único problema do medicamento inalatório é que o paciente melhora tanto que aí ele para de tomar. Então, assim, como não tem um tempo para essa asma entrar em remissão, como a gente considera ela uma doença crônica, ele usa o medicamento, fica ótimo, ele fala, curei dessa asma, não vou usar mais. Aí volta. Por quê? Porque a gente não vive numa bolha, a gente tem o contato com o ambiente, com a poeira, com o pelo do gato, né, com a mudança de temperatura e até estresse emocional. Então isso a gente não tem como controlar, a gente não tem como controlar o ar que a pessoa respira completamente, a gente controla em partes, né? Claro que esse ambiente tem que ser limpo, é claro que os gatilhos, né, que a gente fala de alérgenos tem que ser cuidado, a gente precisa usar uma capa antialérgica, deixar a casa limpinha, evitar o contato muito próximo dos pets em cima da cama, coisa assim, mas o que a gente consegue controlar melhor é a inflamação através dos medicamentos inalatórios. Então, se você viu esse vídeo e se encontrou em algum desses sintomas, tosse, chiado, falta de ar, em diferentes intensidades, em diferentes épocas da sua vida, pode ser que você tenha asma. Aí você vai procurar o seu médico pneumologista, normalmente ele vai indicar uma prova de função pulmonar, que é um exame simples de sopro, não dói nem nada, é meio chatinho, mas não dói. Então você vai fazer manobras de respiração e o médico vai conseguir, através de uma história clínica e através dos dados da espirometria, indicar, fazer o diagnóstico e indicar o melhor tratamento para você. Eu espero que essas informações tenham sido úteis. Um abraço e até a próxima!